dando continuidade ao termo de colaboração de Mônica Regina Cunha Moura, vamos agora tratar do anexo 6, campanha Dilma 2010. Lembrando que a colaboradora já foi devidamente cientificada dos seus direitos e deveres no âmbito da colaboração premiada, de acordo com a legislação pertinente. Pode começar, por gentileza. Ok, então. Bom, então, isso em 2010 era a campanha presidencial que a Dilma Rousseff foi escolhida como candidata e mais uma vez o partido convidou, na verdade o presidente Lula e Palocci, que era quem falava com o João, convidou o João para fazer essa campanha. Mais uma vez, uma campanha considerada difícil, que todos diziam que era impossível, que a Dilma jamais ganharia, essas coisas todas. E mais uma vez tivemos o mesmo trâmite de todas as campanhas anteriores, como eu contei, onde o João sempre tinha uma primeira conversa política, do que queria, depois nós dois nos reuníamos durante vários momentos, fazíamos um orçamento e eu ia apresentar esse orçamento. Dessa vez, meu primeiro encontro foi com Palocci e estava Vacari, que era o tesoureiro oficial dessa campanha. Na anterior, 2006, foi Felipe, do presidente Lula. Nessa, o Vacari foi o tesoureiro oficial. E ele era também, se não me engano, o tesoureiro do PT nacional. Ele cuidava de todas as finanças do PT nessa época. Então, essa conversa foi com eles dois. Tratamos dos valores da mesma forma. Nesta conversa, mais uma vez o Palocci usou o expediente de, durante a negociação, não fechar nada comigo no primeiro momento, sempre dizendo que precisava falar com o presidente Lula, falar com o chefe, porque ele não podia decidir sozinho. Isso era sempre Palocci que falava, o Vacari nem se tocava nesse assunto. Mas na campanha da presidente Dilma, quem decidia era o presidente Lula, que era o presidente, né, na época, né? 2010. Ela praticamente, doutora, nessa campanha, a presidente Dilma não participou de nenhuma conversa técnica, formal e financeira, pelo menos comigo, né? Não sei se lá entre eles ela participava, sabia onde é que vinham os financiamentos. Nesse momento eu não sei, porque, como eu disse, ela era uma ministra que não tinha grandes acessos a gente nem conhecia direito. Mas quem tratou nessa campanha de tudo comigo foi o Palocci, que era o representante do presidente Lula. E nós acertamos os valores, e mais uma vez, os valores tinham que ser uma parte por dentro e uma parte por fora. Fizemos um contrato. Essa campanha completa, todos os dois turnos, custou 56 milhões de reais, os dois turnos. 56, né? Eu tenho esses números todos aqui, mas eu vou falando e se tiver alguma coisa que eu esteja, eu vou verificando, porque a memória é... Então a gente acertou tudo, acertamos os valores por fora, os valores por dentro. Primeiro e segundo turno? Não. Eu já estou dizendo no global, mas a gente acertou sempre... E o primeiro turno foi quanto? Então, o primeiro turno foi 30... Não quero errar, tá? O primeiro turno foi 36. Desculpa, foi 54 milhões, agora vê, por quê? 36 no segundo turno, tinha uma praxe já nessa época de mais ou menos custar 50% do segundo turno. Apesar de ser mais curto o período, era muito mais intenso, porque daí o horário gratuito passa a ser diário, o segundo turno não tem o dia sim, dia não, que o dia é presidencial, no outro dia é para deputado e senador. Não tem mais campanha de deputado e senador, porque já foi no primeiro turno, então passa a ser diária, produção ininterrupta. O tempo aumenta, porque todo mundo tem direito aos 10 minutos, o tempo integral para o presidente, então o tempo de TV aumenta muito, de rádio, TV e tudo. Então, normalmente é cobrado 50% do valor do primeiro turno, é cobrado no segundo. Então, a gente fez essa prática. Então, foi 36 milhões no primeiro turno e custou 18 no segundo, que dá os 54 que eu falei. Desses 36 milhões, eu não vou conseguir detalhar os valores exatos agora, mas isso eu tenho tudo, a gente tem tudo... Quem está mais recente, eu tenho tudo aqui. Mas dos 36, digamos que mais ou menos fizemos um contrato e tem um contrato também aqui, não quero parar para olhar agora, mas o primeiro contrato foi rapidinho aqui, se eu não me engano, de 18 milhões. Não, desculpa. 34 milhões, mas aqui 34 milhões, porque estou fazendo uma confusão, perdão. A noite não me fez bem, eu estava tão bem ontem. 56 milhões foi o valor do primeiro turno. 54 milhões foi o valor do primeiro turno, perdão. Sendo 34 milhões em contrato, quer dizer, eu já conseguia aumentar o valor oficial. Você vai perceber que das primeiras para agora eu já fui
conseguindo botar mais no oficial e menos no por fora. Então desses 34 ficou 20 para pagar por fora. Tá? E o segundo turno realmente foi 50% desses 54 milhões. Cerca de 27 milhões. É, o segundo turno está aqui também. O contrato oficial foi. Se você acha que. Não, isso aqui é programa de. Enfim, foi 50% metade dos 54 milhões do primeiro turno. E da mesma forma, o segundo turno teve também por dentro e por fora. Os valores a gente vai. Eu vou falar daqui a pouco. Certo. Desse primeiro turno, dos 54 milhões, 20, como eu disse, foram pagos por fora. Eu acho que no segundo turno, que foram 20 milhões, mais ou menos, ou 24, 25 milhões, teve mais 10 milhões por fora. E 14 ou 12 ele vai achar aí por dentro, no segundo, certo? Então, eu sei que juntando tudo eu tinha 30 milhões, mais ou menos, 25 a 30 milhões por fora para receber dos dois turnos. Foi acertado mais uma vez que a Odebrecht pagaria, como sempre foi, que eu vim contando que eles voltavam sempre a Odebrecht para nos pagar. E só que dessa vez já me orientaram a procurar já o Hilberto, que eu já conhecia de lá da Odebrecht, das outras vezes, mas não era ainda a pessoa responsável para tratar comigo. Dessa vez foi. Então, esse valor de uma compra presencial por fora é um valor significativo. Então, Mas isso deve ter gerado uma preocupação de como receber. Como receber, como sempre. Toda a campanha a gente tinha essa angústia, nesse mais ainda, porque é um valor bem mais alto. Primeiro que era uma campanha bem mais difícil, e segundo, a presidente Dilma o presidente Lula nessa campanha conseguiu uma coligação, se a senhora for olhar nos jornais da época, ou da própria TSE, era uma coligação de 12 ou 13 partidos que eles conseguiram juntar de apoio. O tempo de televisão dela ficou, a gente tinha um tempo de, se não me engano, quase 10 minutos no primeiro turno, que era um absurdo para era quase o tempo inteiro, a gente tinha quase metade do horário gratuito, era da Dilma, que era uma produção intensa. E fizemos esse acordo, eu fui conversar com o Hilberto, estive na Odebrecht, conversamos com o Hilberto, acertamos como seria a parte dele, a parte que ele pagaria por fora, que não foi completa, ele pagaria uma parte. Sim. A outra parte, como sempre, seria paga pelo PT, Palocci, aqueles esquemas que eles sempre faziam comigo. Bom, deu tudo certo ao princípio, a parte oficial, como sempre, quase nunca tinha problemas, atrasava a bobagem, mas era depositado no banco sempre, normalmente, sem grandes problemas, e a parte por fora, eu fui recebendo da Odebrecht. Eu recebi no Brasil, nessa época, em dinheiro da Odebrecht, 5 milhões de reais, mais ou menos, em entregas, dessas entregas que eu falei. Nessa época também foi quando o Fernando Migliaccio assumiu, digamos, oficialmente já, porque ele era um preposto do Hilberto, ele assumiu oficialmente a operacionalização dessa... Foi quando eu passei a me encontrar mais com ele, né, com o Fernando. Qual foi a época? 2010. Foi nessa campanha. Foi nessa campanha? É, que o Fernando Migliaccio realmente assumiu a operação de tudo, né? E qual era o papel do Migliaccio nesse caso? A diferença dele para o Hilberto? O Hilberto era o chefe, então ele era o chefe ele era o chefe do financeiro, eu não sei bem qual o cargo que ele tinha lá, mas ele tinha um cargo bem importante na Odebrecht. Então com ele eu conversava, depois que o Palocci me dizia, ó, Odebrecht desses 30, digamos que seja dos 30, a Odebrecht vai pagar 20 e nós vamos pagar 10. Então acerte com ele lá como é que você vai receber esses 20. Quando eu chegava para o Hilberto e dizia, você já sabe de tudo, já sei, nós vamos pagar 20, como é que você precisa, vamos ver se dá para atender o que você precisa. E eu dizia, eu preciso de uma parte aqui, porque eu preciso pagar minhas contas, eu preciso de uma... E uma parte, como sempre, eles já colocavam inclusive como regra geral, não podemos pagar tudo aqui, uma parte tem que ser sempre por fora, lá fora. Ok, acertamos tudo isso, os valores. Eu efetivamente recebi pela Odebrecht esses 5 milhões, talvez tenha sido mais um pouco, menos um pouco, mas eu estou falando numa média de valores. E essa parte em espécie da Odebrecht? Em espécie. Quem acertava era o Fernando Migliaccio. Aí era isso que eu não terminei. Tá. Porque o Hilberto só chegava para mim e dizia, ó, já acertei, já sei, o italiano já me disse quanto é, vamos fazer isso, como é que você quer? Aí eu falava, eu preciso de tanto aqui e tanto lá. Ok, então faz o seguinte, você vai conversar com o Fernando, e o Fernando ele só cumpria as ordens do Hilberto. Quer dizer, o Hilberto disse, acerte com a Mônica aí, porque ela já disse comigo que precisa de 5 milhões aqui no Brasil. Veja com ela como é que você vai fazer isso. Então ele comigo, ele fazia o quê? Ele fazia um calendáriozinho. Nós estamos em junho, aí ele botava lá o calendário dele. De cada mês, quantas vezes ele ia conseguir me dar em dinheiro, quanto, era ele que me passava as senhas. Ele era um operador, assim, digamos, do dia a dia. O Hilberto era o chefe, ele só fazia cumprir as ordens do que o Hilberto tinha mandado ele fazer. Então, onde é que esse dinheiro era em flats, em hotéis, em São Paulo, mais uma vez. Mais uma vez eu estava trabalhando em Brasília,
em 2010, e mais uma vez eu ia para São Paulo para receber Qual dinheiro. flat? Aí dessa vez eram 2 flats basicamente que eu usava. Basicamente, Você tá? alugou esses 2 flats? Eram hotéis, na verdade. Eu chamo de flat porque é o flat lavieiro, eles chamam de flat lavieiro, mas é hotel. Sistema de hotel, diária mesmo. Eu ia, passava 1, 2, 3 dias e voltava. Diária. Aí tinha o Slavieiro, que fica nos Jardins. Os 2 existem até hoje, são flats bem conhecidos. E isso certamente tem registro, porque não tem tanto tempo assim. Certo. O outro era o flat chamado Parque Plaza, que fica na Alameda Lorena, também nos Jardins. Certo. Os 2 são muito próximos, um fica na Campinas, outro fica na Lorena. Como é que funcionava? Você marcava... Eu passava para Fernando o endereço daquele dia, por exemplo, eu vou te pagar no dia tal, tanto. Eu marcava com ele, os flats, sabe? Aí teve o Meliá também. Tem as notas fiscais dos flats aqui. Claro que às Em vezes... 2010 a gente já conseguiu. Esses eram os mais constantes, doutora, mas claro que às vezes eu, por segurança minha própria, ficava com medo também dessas pessoas, porque eu não sabia quem era que ia me entregar dinheiro. E eu não queria fixar muito num só lugar, às vezes eu mudava assim, tinha uma semana que eu dizia, não vou para nenhum dos 2, eu vou para outro. Aí eu ia pro, tem uma aqui que eu acabei de ver uma nota aqui do Meliá Jardins também, tudo fica ali por perto. Aí eu ia pro Meliá. Como é que funcionava? Eu estava com o Fernando, dizia, essa semana, esse mês você vai me pagar o quê? 2 vezes. Ok, 2 vezes. Que dia? Eu pago dia 15 e dia 30. Me passa o endereço, ele dizia. Aí eu passava o endereço para ele, já no dia ia ficar. Escolhia, vou ficar nesse endereço aqui. Aí então tá, então dia 15 de janeiro vai uma pessoa te procurar nesse endereço. Tem hora não, você tem que ficar lá, eu ficava o dia inteiro esperando. O dia inteiro no plano. Não tinha uma hora marcada, Então né? você, por exemplo, chegava lá de manhã e ficava lá. Ficava trabalhando no computador esperando. E ele me dava uma senha. Sempre era assim. Eu passava o endereço e ele me passava uma senha. E você Ficava já esperando. combinado com os fornecedores? Com os fornecedores para receber logo depois, E na eles sequência. iam lá no hotel também? Eles iam lá no hotel também. Às vezes eu ia em algum lugar levar dinheiro para fornecedor para pagar. Eu ia levava o dinheiro. Às vezes eles iam, alguém ia pegar você comigo. pagava em dinheiro também? Muita coisa em dinheiro, muita coisa. Porque esse dinheiro que eu pedia para receber no Brasil era basicamente para pagar contas. Não era para eu ficar com esse dinheiro, entendeu? Porque esse dinheiro Então, eu queria esses botar no banco, né? fornecedores não lhe davam nota fiscal também, Não. contrato, recibo, nada. Mas com todos eles, eu tinha uma parte por dentro e uma parte por fora também. Porque como eu estava trabalhando, por exemplo, eu trabalhando durante 4, 5 meses eu aluguei todo o equipamento de luz de cinema, muito pesado, da Movie Center. É uma empresa que trabalhava muito comigo em São Paulo. Então, assim, era muito visível que eu estava lá com o equipamento da Movie Center para fazer uma campanha presidencial por 6 meses, 4 meses, 5 meses. Todo mundo conhece isso. Eu não podia não ter nada, nenhum vínculo com essa empresa. Era estranho, podia dar algum problema. Então eu sempre fazia, quanto é que vai custar? Vai custar 500 mil os 4 meses do equipamento de luz. Aí eu, tá bom, então eu te pago, sei lá, 300 por fora e 200 por dentro. Tudo bem? Tudo bem. Então ele me emitia nota de 200, falando valores fictícios. E os outros 300 eu pagava por fora, ele não emitia nota. Para ele era bom, por um certo, todos eles adoravam isso. Você pagava menos Pagava imposto, tinha dinheiro disponível. Então eles achavam, todo mundo, ninguém nunca negou. Todos esses por fora você pagava com dinheiro espécie? Com dinheiro espécie. Existe situação que você pagou com cheque, com transferência bancária? Nunca. Do por fora nunca. Justamente Para não ter nenhum vínculo, não ter nenhum desses valores. Mas sempre tinha com esses fornecedores algum vínculo de pagamento por dentro. Entendeu? Eu sempre fazia uma parte. Certo. Então, desde esse ano de 2010, foram várias vezes em São Paulo para esses recebimentos. Às vezes esse meu funcionário que eu lhe falei, que eu comecei a... Como é o nome do funcionário? André. Ele às vezes ia para receber para mim, que foi a única pessoa que eu coloquei, depois de alguns anos fazendo isso sozinha, eu coloquei ele para fazer comigo, eu já tinha muita confiança nele. Como você se deslocava? Porque eram valores, digamos, significativos. 200, 300 mil reais em média. Certo? Em média, às vezes 500, às vezes 100, dependia do... E você se deslocava sozinha com esse dinheiro? Você tinha alguém? Em táxi, inclusive. Você tinha segurança? Não. Porque eu raciocinava que quanto menos aparato eu tivesse de segurança ou de coisa que chamasse a atenção, era mais seguro para mim. Nem motorista você tinha? Às vezes eu tinha, às vezes não tinha. Às vezes eu alugava um carro para ficar em São Paulo, um carro com motorista. Mas você tem algum motorista que ele consiga, que conheça, que você contratou o serviço dele por algum período? Em São Paulo, nessa época, não. Porque eu tinha em Brasília, né? Porque eu trabalhava em Brasília. Eu tinha motorista fixo em Brasília. Mas a Odebrecht nunca aceitava me pagar em outro lugar. Acho que por questão de segurança deles. Então eu tinha que ir para São Paulo, passava 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então fora você Então, e o André, mas ninguém presenciou essa... E as pessoas que eles mandavam, claro, né? E o Fernando Migliatti, que é quem me pagava, e o Berto, que é quem sabia de tudo. Eu imagino que eles estão contando, que eles contaram isso. Imagino que na colaboração deles eles relataram
esses fatos. E eles não têm por que relatar de forma diferente, porque é exatamente o que aconteceu. E com relação a... Eles entregavam em mala, em mochila? Às vezes eles vinham na maletinha, às vezes vinha em, como eu contei, os rapazes vinham de dinheiro enfiado nas meias e nas jaquetas. Por isso que eu falava, a gente achava que eram motoqueiros, porque eles vinham sempre de jaqueta, com, sabe, aquelas roupas de... E aí tinha dinheiro, às vezes vinha com dinheiro enfiado na meia, aqui dentro, e saia tirando assim, as bolas de dinheiro e botava em cima da mesa. Às vezes já vinha com uma bolsinha daquelas descartáveis, bem vagabunda, já deixava pra mim, depois eu jogava fora. Eram de diversas formas, mas sempre em dinheiro. Você contava na presença dele? Nunca contei, Pra ver nunca. que se o dinheiro estava Não, certo? porque eu tinha medo de ficar com aquelas pessoas do meu lado muito tempo. Eu fazia receber, e obrigado, eu não tinha recibo, mas dar recibo de dinheiro assim. Tchau, valeu, obrigado, tchau, e me livrava deles. Depois eu contava. Nunca teve problema. Algumas vezes teve alguns probleminhas de faltar 10 mil, 2 mil, 1 mil, coisa assim bem... E eu relatava pro Fernando depois, dizia, naquele teu pessoal que te mandou faltou tanto. Ah, poxa, eu vou compensar na próxima. Acabava não compensando, às vezes compensava, mas aconteciam umas coisas assim, mas vultuoso, coisa considerável, não, nunca teve. Você contava sozinho? Eu contava sozinha. Depois o André passou a me ajudar. E foi nessa época que a gente comprou uma maquininha, sabe aquelas maquininhas? Porque era um volume. O André comprou uma maquininha de dinheiro que era para facilitar. Mas no início eu contava sozinha, fazia tudo sozinha, andava na cidade com dinheiro em mochila, na minha bolsa, porque quando eu ia pagar alguém também, não é que eu saía com o dinheiro todo que eu recebia. Eu saía com o dinheiro que eu ia pagar aquela pessoa, depois eu voltava, frete, aí saía com... Quando acontecia de eu ir, né? A maioria das vezes eu conseguia que as pessoas fossem receber no meu... Você nunca foi assaltado? Tinha uma coisa Teve também. algum problema desse tabuleiro? Eu nunca fui, mas houve um assalto. Isso é no próximo... Eu nem botei aqui no meu anexo, mas aconteceu um assalto em 2014, muito estranho, mas eu posso contar quando chegar lá. Em 2014 você já lá. Mas Em 2010 eu não teve nunca tive nenhum problema. Sim, nessa época que eu estava recebendo, em 2010 justamente, que foi um volume grande e que eu tinha que ficar em Brasília, então minhas idas eram muito rápidas em São Paulo, eu contratei uma pessoa, um desses rapazes que fazem entrega de dinheiro, era uma pessoa de confiança, e eu contratei uma pessoa que fez alguns pagamentos para mim. Assim, ele pegava comigo o dinheiro e dizia, você tem que entregar isso na Move Center. Ele ia lá e entregava para a pessoa. Em São Paulo? Em São Paulo. Como é o nome dessa pessoa? Essa pessoa foi inclusive depois chamada coercitivamente, agora não por nossa causa, porque ele tinha envolvimento com o pessoal do PT. Ele era daqueles que começou como boy no início do PT há 30 anos e foi virando uma pessoa... Trabalhava para eles. Eu não sei se era de segurança, não conheço. Chamava Chaim, William Chaim. William Chaim? Ele, nessa época, ele fez algumas. Ele teve eu li no jornal na época que eu estava presa. Como que... A senhora falou que era de confiança, mas era de confiança de quem? Porque Quem te indicou? o Vacari no PT. Porque o Vacari sabia como é que funcionava esse esquema, óbvio. Ele sabia que eu recebi dinheiro assim. Ele ainda várias vezes comentou, Mônica, bote alguém pra fazer isso com você não pode se expor tanto. Eu digo, mas eu não confio em ninguém. Vocês conversaram várias vezes sobre isso? Ele, Vacari? Algumas, não várias. Mas já teve momentos em que ele falava pra mim, é você que vai receber? Sou, Mônica, cuidado, você não pode fazer isso sozinha. Ele, Vacari, não tem ninguém que eu possa confiar. Aí foi quando o André começou a fazer também, o Vacari conheceu o André. E o Vacari me falou de uma pessoa, tem uma pessoa nossa aqui que você pode utilizar. De vez em quando você paga o percentual do serviço dele, óbvio, eu pagava ele, não me lembro quanto era, mas eu pagava para ele fazer. Isso aconteceu pouquíssimas vezes em 2010. O Vacari também utilizava ele? Não sei, doutora. Não sei. Mas qual foi a referência? Mas ele só fazia pegar dinheiro comigo e levar. Ele não sabia Ele da que trabalhava para quem mais? Para saber se Eu sei que ele trabalhava para o Rui Falcão, ele trabalhava para o Vacari, assim, trabalhava dentro do PT, não sei o que fazia. E ele tinha um trânsito com o Delúbio, se eu não me engano. Me indicaram para pegar dinheiro? Me indicaram para me ajudar a receber dinheiro. Inclusive, quando eles me indicaram para que eu colocasse ele para receber dinheiro no meu lugar. Eu não fiz isso, eu ficava com medo. O João não deixava, falou, não, isso é perigoso, a gente não sabe. Então eu chamei ele uma vez para ver se ele podia fazer pagamentos para mim. William Chaim? Acho que é William Chaim o nome dele. Eu chamava ele de Chaim, mas eu vi que é William quando eu li no jornal que ele foi chamado coercitivamente para depor em... Ele pegava o dinheiro com você no flat, onde eu estava, e pagava, e fazia pagamentos a essas pessoas que eu falei, essas empresas. Para eu não levar, ele levava. Mas isso aconteceu em 2010, talvez, doutora, 2 vezes, vamos dizer assim, no máximo. Depois, em 2014, ele fez mais algumas vezes para mim. E a
senhora tinha o telefone dele? Tinha. Tenho até hoje, devo ter até hoje na minha agenda. Tenho. Vai entregar. Uhum. E a senhora fazer essas solicitações para ele por telefone? Uhum. Assim, posso te encontrar? Você pode me encontrar hoje? Posso. Passa lá no flash, estou em tal lugar, assim. Passo. Era isso a solicitação. Ele ia, eu dava uma listinha. Às vezes era uma pessoa só que ele tinha que entregar, às vezes era 2 ou 3. Eu entregava para ele, já divididinho os valores em envelopes. E ele, o que ele sabia é que ele estava pagando para alguém, mas não sabia onde é que vinha, se era... O que ele cobrava? Ele cobrava um percentual do valor, que se eu não me engano, era 3% ou 5%, digamos. Hoje eu tenho que pagar... Na verdade, quando o Vacari me indicou, falou assim, tem uma pessoa que usa o serviço dele para receber, ele cobra um percentual. Negocie com ele o percentual. Ele cobrava... Ele já tinha carregado o dinheiro. Imagina que ele já tinha carregado dinheiro para eles. Aí eu discuti com ele, eu falei, quanto é que você cobra? Ele falou, não me lembro se era 3% ou 5%. Mas algo em torno disso. Do valor que ele pegava naquele dia, entendeu? Digamos, se hoje ele pega 300 mil para entregar 300 mil para pagar alguém, ele cobrava 9 mil reais, algo assim. Já tirava dali o dinheiro. Então, eu usei esse expediente em 2010, pouquíssimo, como eu falei. E depois, mais adiante, vou relatar, eu usei mais um pouco em 2014, mesma pessoa, o mesmo Chain. Então, assim, depois disso, a campanha foi acontecendo e, assim, nessa época, a Odebrecht ela pagou 5 milhões em dinheiro nesse esquema de receber ao longo dos meses. E nós eu combinei com o Roberto que 10 milhões de reais iriam para a conta da Shelby. Como eu contei, o Pedro Novis nunca tinha pedido nenhum tipo de documento, nenhum tipo de contrato, nada, para mandar. E o meu banco na Suíça também nunca pediu nada. Só que dessa vez o Gilberto disse que para fazer essas transferências, que a gente teria que ter um contrato, porque o banco dele, isso que ele me disse na época, o nosso banco lá fora está exigindo contratos, porque o valor é alto e eu preciso fazer um contrato. Eu falei, mas Gilberto, eu não posso fazer contrato pela Shelby, eu não sou dono, eu não assino pela Shelby oficialmente. E aí ele me disse exatamente assim, não se preocupe, isso é um contrato entre nós, que é para eu mandar para o meu banco. Eu não sabia onde era o banco dele, nem o que é. Porque eles estão exigindo algum documento para fazer as transferências. As transferências, não era só a minha, eu imagino. Foi aí que surgiu aquele contrato da Kleinfeld, que foi ele que me entregou o contrato assim, em inglês. Eu não falo inglês, não leio em inglês. Isso vocês fizeram esse contrato em que ano? 2010. Foi nesse ano. E aí ele trouxe esse contrato, em que eu assinei, avisando a ele que eu não podia assinar pela Shelby, ele falou que não tinha problema. Eu assinei esse contrato e ficou com ele. E eu fiquei com a cópia. Por que o João Santana não poderia assinar? Porque o João não se envolvia em nada em relação a pagamentos e a recebimentos. Nada. Isso era um acordo nosso. Primeiro porque o João era uma pessoa muito exposta, né? Ele era uma pessoa conhecida. Imagina o João recebendo dinheiro ou fazendo qualquer dinheiro de caixa 2. Então ele era um cara, nessa época o João já era um marqueteiro bastante conhecido no país inteiro. Então, a divisão era muito clara entre a gente, era um acordo nosso de que o João não se envolvia, e depois a própria personalidade de João, doutora, que é verdade, as pessoas ficam achando que eu fico querendo proteger o João, não é isso. Eu não faria isso para me prejudicar, o João não consegue lidar com dinheiro, ele tem uma dificuldade até de saber quanto é que a gente paga de condomínio, por exemplo, na nossa casa. O João não fixa, ele tem uma cabeça muito difícil para números, para coisas práticas. Ele é uma pessoa muito complicada com coisas práticas. O Juliano sabe disso, que ele me liga até para perguntar onde é que está o telefone dele, ele acabou de fazer isso agora. Então, o João nunca... Esse contrato, por exemplo, ele soube que eu assinei, que eu cheguei eu falei, tem que assinar um contrato, mas eu não... Contrato, você está louco? Como é que você assina um contrato pela Shelby? Ele falou que é um contrato de gaveta, que eu não tenho que preocupar. Ele falou, tá. Então eu assinei o contrato. Agora é um contrato de gaveta, mas que foi apresentado ao banco. Ao banco deles. O meu eu guardei na minha gaveta, nunca usei esse contrato para nada. O banco deve ter esse contrato. O banco deles. E eu tenho também. Eu tinha esse contrato, tanto é que é o mesmo contrato que eu mandei posteriormente como exemplo. Esse banco deles é no exterior. Os IVI. É aquele que tem, inclusive, no anúncio. É aquele contrato que aparece, que depois eu tento apagar o nome Kleinfeld para poder preservar o nome do pessoal da Odebrecht, para poder mandar para os IVI, porque os IVI me exigiam um contrato também quando ele foi pagar aquela dívida, que é mais adiante. A questão, voltando um pouco, Mônica, ainda lá na questão do orçamento da campanha, eu queria... Quando a senhora apresentou o orçamento, né, esses 54 milhões, a conversa foi com quem? Dessa vez com o Palocci e com o Vacari. O Vacari estava presente. Certo.
E nessa reunião você falou do por dentro e por fora? Ele já começa falando do por dentro e por fora. Nessa reunião também se falou já do Odebrecht, que o por fora seria do Odebrecht. Não sei se dessa necessidade, porque isso não foi só uma reunião, quando eu conto aqui condensado, para não ficar contando dia a dia. Essa negociação dura 3 ou 4 encontros. Nesse famoso puxa e encolhe, como eu digo, de vai e vem, não, é caro, volta, vou falar com o chefe, peraí, eu também digo, não, vou falar com o João, não posso aceitar essa redução. Tem toda essa negociação, mas eu não lembro se... Tá, esses 54 milhões, por dentro e por fora, foram levados ao Lula, então? Foi aprovado por ele. O Palocci só fechou comigo depois de aprovado por ele. Voltou dizendo, ok, está aprovado. Depois que a gente, isso aí foi o valor que a gente chegou, talvez eu tivesse cobrado 60, não me lembro. E aí a gente foi diminuindo um pouquinho, chegou a 54. É uma coisa mais ou menos assim. Mas foi aprovado por Lula porque ele me dizia claramente, toda vez que ele... Doutor, eu não sei se ele usava isso como expediente para ganhar tempo comigo, tentar pechinchar, ou se era verdade, mas ele dizia para mim, eu não posso provar isso sozinho, eu tenho que falar com o chefe. Aí voltava, aí vamos marcar a próxima, aí voltava dizendo, caro demais, não, vamos ver aí o que, é que a gente faz. Sempre teve essa conversação com o Palocci, sempre. E dessa vez estava o Vacari junto. Mas você teve contato com o pessoal com o Lula? Não, em relação ao dinheiro, não. Eu tinha muito contato com o Lula de campanha, ele estava sempre na produtora, ele... Em caso de atraso? Não, era o João que falava. Aí o João falava com quem? Com o Lula. Nessa época de 2010, na campanha de 2010, quando os atrasos começava a atrasar muito, o João falava com o Lula. Eu pedia para o João, falava, já usei todos os meus recursos, já cobrei a todo mundo que eu posso cobrar, você agora tem que entrar na história. Aí ele ia e falava. E nessa campanha de 2010 isso aconteceu, então, de ter que o João intervir? Aconteceu, essa campanha atrasou muito. Não é a parte do Odebrecht, é a outra parte que o PT pagou também, que esse ano de 2010 também teve aquelas entregas, ainda era o Juscelino, se eu não me engano, nessa época também era o Juscelino. Então, ainda teve os encontros fora pelo PT também, além desse valor que foi, se eu não me engano, o Odebrecht pagou, dos 20 por fora, o Odebrecht pagou 15, mais ou menos, 25 por fora, e o PT pagou 10, digamos, eu não sei o valor, pagou não. Pagou uma parte, assim, aos trancos e barrancos, e ficou uma dívida grande, que é essa famosa dívida que só foi saldada em 2013. Esse pagamento por fora que a senhora falava que foi feito pelo PT, foi feito como? Em dinheiro, o Juscelino, entregando aquelas mesmas... aqueles... E quando era feita essa entrega, como que era o contato? Era direto com o Juscelino? Era direto com o Juscelino. A parte que o PT... Dessa vez eu acho que eu recebi pelo Juscelino um pouquinho e o Vacari também, lá no PT. Em 2010 eu recebi dinheiro do Vacari, dentro lá na sede do PT Nacional em São Paulo. Eu fui várias vezes lá e eu recebi também do Vacari, em dinheiro, a parte. Mas mesmo assim ficou uma dívida, que é essa dívida que criou-se um enorme problema para a gente receber, porque Palocci logo depois saiu, e foi quando ele saiu muito desgastado. Ele quase que ficou recluso, e eu cobrava dele, essa famosa história que eu vou contar depois. Inclusive, sim, já é agora, né? Dessa campanha ainda de 2010, né? Então, o que a senhora falou, então esses pagamentos em espécie pelo PT, ou seja, o Juscelino, uma parte, e o Vacari. Essas entregas do Juscelino quando ocorriam onde? Naquele, já não tinha mais nenhum flat, não tinha nada disso, e ele não gostava de ir em hotel, ele nunca aceitou isso, e ele ir no meu hotel onde eu estivesse, era no famoso, na casinha de chá, lá na Tri Mills, no Guatemi, São Paulo. Essas entregas feitas pelo Juscelino foram em que período? Durante digamos que de junho a outubro, julho a outubro, 2010. 2010. Certo. Não foi muita coisa, eu lembro que o Juscelino não pagou muita coisa nessa campanha. O Vacari, porque a parte do PT ficou uma dívida muito grande, a parte por fora do PT. O Juscelino pagou uma partezinha, o Vacari pagou outra parte e ficou essa dívida de 10 milhões. Tá. E, bom, aí a senhora começou a fazer referência de que houve momentos em que o João teve que intervir. Como que foi essa interferência do João? Eu pedi a ele quando eu esgotava minhas tentativas com o Palocci ou com o Vacari, que eram os meus interlocutores até onde eu chegava, né? E aí eu falava com o João, tá difícil, eu não consigo receber, tá faltando tanto, eu tenho que pagar. E aí eu entrava em desespero, pedia a ele ia. Nessa campanha conversava com o presidente Lula. Nessa campanha específica, quando faltou, ele foi falar com o Lula? Foi.
Isso não foi uma vez só, aconteceu umas 2 ou 3 vezes que ele teve que falar com o Lula. E depois que ele falava com o Lula, vinha o pagamento? Aí as coisas começavam a andar de novo um pouquinho. Mesmo assim, essa campanha foi bem difícil de receber, bem difícil. Eu lembro que depois, mesmo depois da campanha, como ficou essa dívida, e que eu ficava de um lado para o outro para receber e todo mundo me enrolava, eu falei com o Palocci que, não, converse com o Vacari, eu estou nessa situação agora, eu quero ficar longe de tudo. Quando ele se afastou por conta do segundo escândalo da vida dele, eu falava com o Vacari, não, eu vou resolver, pode deixar que eu vou resolver. Aí teve uma vez que eu pedi para o João falar com o Lula, já depois da campanha, em 2011 talvez. O João foi conversar com o Lula, foi aí que me mandaram. Aí o João falou assim, Lula mandou você falar com o Vacari, que tem alguma novidade para você. Eu fui falar com o Vacari e ele mandou eu procurar o Paulo Okamoto, dizendo que o Paulo ia resolver essa dívida. Mas por que Paulo Okamoto? Não tenho a menor ideia. E aí, a senhora foi procurar o Foi Paulo várias Okamoto? vezes. O Paulo me enrolou durante uns 6 meses. E o que ele falava? Vou resolver. Não, eu vou resolver. Peraí. Paulo Okamoto nessa época fez a proposta de pagar por alguma empresa, que ele não me disse qual era. Você aceita emitir uma nota para uma empresa e prestação de serviço, como se fosse prestação de serviço? Eu falei, não, isso o João não aceita. Aí ele, então eu vou pensar como é que eu faço. Isso durou, sabe aquela coisa de, eu saía da Bahia para São Paulo, encontrar o Paulo, ele me dava chá de cadeira, ele me enrolava, ele mandava voltar no dia seguinte, e isso durou meses. Quando eu vi que o Paulo não resolvia, eu voltei para o Palocci. E esses contatos com o Paulo Okamoto ocorreram onde? Instituto Lula, sempre. Durante o ano de 2012. Durante 2011. Durante o ano de 2012 a dívida continuava e nós começamos a fazer a campanha do Haddad, com esse acúmulo já, de uma dívida anterior de 2010. E nesse ano de 2012 o Paulo Okamoto foi algumas vezes na produtora falar comigo, ele ia com o Lula às vezes, Lula ia muito lá. Ele já não era presidente, ele ia gravar para o Haddad, ele ia conversar sobre a campanha, a gente ficava muito lá, na nossa produtora, a que eu aluguei em São Paulo, para fazer a campanha do Haddad. Foi nesse ano, mais ou menos em final de 2012, eu já com dívida para todos os lados, o Vacari me chama e fala, eu vou conseguir resolver aquela sua dívida de 2010. Isso já estava, a campanha de Haddad rolando e também já com mais problemas financeiros. E aí ele me indicou o Zivi, que eu procurei no início de 2013, que eu não sabia quem era. Ele só falou, tem um colaborador nosso que vai pagar essa dívida. E eu fui e conversei com o Zivi. O Zivi me atendeu a primeira vez, foi uma conversa super rápida, ele já sabia do assunto, ele chamava de João, foi o João que mandou, tanto é que quando ele falava João, eu me atrapalhava um pouco, porque ele fazia, eu gosto muito do João. Será que ele está falando do meu marido? Mas era o Vacari, porque eu nunca vi ninguém chamar o Vacari de João, só ele. O João já falou pra mim que tem uma dívida com vocês, né, eu vou resolver. Só que aí o Zivi falou, olha, vão pagar lá fora, mas eu preciso de um contrato. Eu falei, ainda pedi a ele, falei, faça o contrato que eu assino. Não tenho, veja aí alguma coisa. Foi quando eu tive a brilhante ideia de recorrer àquele contrato que estava guardado lá nas minhas coisas, e eu mandei para o Zivi. Eu fui entregar ao Zivi esse contrato, entreguei ao filho dele, porque ele não estava, no envelope, e com um bilhetinho. Aí eu risquei o nome da Kleinfeld, todos, deixava só o nome da Shelby, toda vez que citava, entre a Shelby e a Kleinfeld, não sei o que. Eu cortei o nome da Kleinfeld com aquela coisa preta, de um em um, mandei para ele e falei, a gente pode usar isso aqui como modelo. Reescreva usando sua empresa, seus dados da sua empresa, porque eu não tinha, que você vai pagar, e eu assino. Essa assinatura nunca chegou a ser feita, pra você ter ideia. Esse contrato ficou com o Zivi, ele nunca me mandou o contrato refeito por ele, e mesmo assim ele começou a fazer, no final de 2013, ele começou a fazer os pagamentos. Eu tive com o Zivi umas 3 vezes, no máximo. Uma com o filho, como eu falei, e 2 vezes com ele, nesse escritório dele no Rio. E nós combinamos que ele pagaria em 10 vezes essa dívida. Na cotação da época, os 10 milhões dava 5 milhões de dólares. E ele falou, eu vou te pagar em 10 de 500 mil dólares. Eu falei, eu topava qualquer coisa para receber aquele dinheiro, que já tinha um aniversário, né? Fazendo 2 aniversários. Efetivamente, no final do ano de 2013, o Zivi começou a pagar a dívida e terminou pagando em 14 só. E não pagou toda, ele não pagou toda, porque nas últimas parcelas, que faltavam 2 parcelas, porque ele atrasava muito, não é que ele pagava todo mês certinho, não. Isso foi, era mês pagava, mês não entrava, aí ele nos últimos meses já estava Lava Jato bastante, eu acho que ele ficou com medo, ele levantou. Ele pagava?
lá na Shelby, tem extrato aqui, pela empresa dele que chama Gypsy. Ele só pagava na Shelby. Só. O Zivi pagou a dívida toda, a parte toda que ele conseguiu pagar, que no caso não foram os 10, pagou 9 milhões, né, 4 milhões e meio de dólares. Ele pagou toda na Shelby através dessa empresa dele chamada Gypsy. Então foi um total de 4 milhões e meio foi pago nesse ano. Nós temos aqui extratos da Shelby com esses depósitos. Nós temos os contratos firmados da campanha, passagem, nota fiscais de hotel, e eu tenho também, achei depois, o doutor já sabe, alguns e-mails trocados entre eu e o Zivi, e outro e-mail entre eu e o Bruno. E eu tenho um contrato. Ele chegou a mandar o nome da empresa, que não era Gypsy, era Eagle. Eagle, não sei o que. Não sei se assim se fala, porque em inglês escreve Eagle, E-A-G-L-E. Ele chegou a mandar por e-mail para mim o nome da empresa. É essa empresa que eu vou fazer, que nós vamos fazer o contrato. Mas o contrato nunca chegou a ser assinado. Talvez ele tenha até mandado para mim o contrato, mas nunca foi assinado. Esses e-mails a senhora vai juntar. Já está no computador que eu vou deixar com vocês. Tá. Tá tudo aqui. Então isso não está aqui, mas nós temos e-mail, tá? Os valores que a senhora recebeu lá fora, na Shelby, da Odebrecht, foram. Qual foi o valor? A Odebrecht pagou. A essa campanha, a Odebrecht pagou mais ou menos 10 milhões de reais lá fora. Foi em torno de 5 milhões de dólares. Em 2011. 2011. A senhora identifica Tem aí, identifica. As transferências? Identifica. Tem. Vai vir junto também. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui identificado. As transferências relativas a essa campanha, exatamente. Que foi pago em 2011 só. Começou a pagar, ele pagou em várias etapas, em várias parcelas. Eles pagaram em várias parcelas em 2011. Por essa Kleinfield. 10 milhões de reais, que deu mais ou menos 5 milhões de dólares, um pouquinho menos de dólares, que está aqui nessas nossas. E essas transferências foram feitas pela Odebrecht, já estava acertado, o senhor só foi lá receber isso? Eu nem ia, eu só tinha notícias do meu gerente quando ele mandava. Tá, mas na Odebrecht o senhor não tinha que negociar nada? Não, depois que foi acertado tudo e o pagamento em dinheiro foi feito todo, o pagamento em dinheiro, que foi 5 milhões, foi feito todo ao longo da campanha no Brasil. E os 10 milhões ficou para eles saldarem logo depois. Eles não fizeram nada no final do ano, a campanha terminou em novembro. Em dezembro todo mundo se dispersou, eu também viajei. No ano seguinte eu voltei para cobrar, tive mais uma vez com o Roberto, para cobrar esses depósitos e ele começou a fazer. Aí, volta e meia, o meu gerente me mandava uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail dizendo, entrou tanto. Ou ele vinha no Brasil e mostrava, daquelas... que eu avisava ele, vai entrar, eu tenho uma dívida, que o pessoal vai me pagar aí a campanha. E aí ele me trazia um extrato, onde tinha lá, esse extrato aqui, onde tinha as entradas. Então eu fui acompanhando e efetivamente eles pagaram tudo. Toda a dívida deles, né, da Odebrecht. Foi toda saldada. E ficou essa dívida que eu contei da história do Zivi, que foi saldada 2 anos depois. Só uma pergunta que agora me ocorreu. A senhora falou que em algum momento a senhora entrou em contato com o Paulo Camoto para ele resolver essa questão do pagamento pendente. O contato que a senhora fazia com ele era por telefone? Era por telefone. Eu tenho o telefone do Paulo Camoto até hoje. Está também na agenda que eu vou deixar aqui, na agenda do meu computador. E o Paulo Camoto sempre mandava eu ir no Instituto Lula. Passe aqui para a gente conversar. Eu ia lá. Eu acredito, doutora, que o Paulo Camoto, quando a coisa ficou muito complicada, que eu pedi ajuda ao João já em 2011, que acabou a campanha e não pagava, ninguém pagava, e o Palocci meio que sumiu, o João foi falar com o Lula, da dívida, falou que tem uma dívida. Aí eu acho que foi o Lula que indicou para procurar o Paulo Camoto, porque o Vacari me chamou e falou, procure o Paulo Camoto, ele vai resolver. Depois eu voltei para o Vacari e não resolveu nada, ele me enrolou durante meses e continuou a dívida. E o Vacari foi quem achou essa solução aí, do Zivi pagar essa dívida. Só quem falava com o Lula era o João. Só quem falava com o Lula era o João. Mas o João falava com ele, ele voltava dizendo, eu cobrei do Lula, ele falou que vai resolver. E ficava nisso. Toda vez que eu tinha muita dificuldade, eu esgotava as minhas tentativas, para não gastar muito essa coisa do João ter que ficar cobrando. A senhora também conversava com dívidas não, assim? Não recorreu a ela? Nesse A ano? campanha de 2010? Não, nunca recorri a ela em 2010. É bom você esclarecer os atrasos referentes ao Caixa 2. Sim, os atrasos eram sempre referentes à Caixa 2. Os atrasos de caixa normal, de 1 ou de oficial,
Aconteciam, mas eram pequenos. Era assim, todo dia 30 eu deposito o valor do X, que é o nosso... Aí às vezes demorava 10 dias, 15 dias, mas já depositava. Eu não tinha problemas. O meu grande problema sempre foi o Caixa Agora, 2. o atraso era da parte do PT. É da parte do PT. A Odebrecht nunca tive problemas também, assim, de atraso. A Odebrecht sempre pagou as coisas que eram acertadas, que ficavam a parte dela, ela sempre pagou direitinho. Algum atraso, alguma vez eu vou depositar esse mês, não depositar, mas nada de gritante. O PT, que eu sempre tive problema com o PT para receber dinheiro. Isso é uma questão. A senhora falou, né, no início da sua exposição que o esquema seria de recebimento pelo Odebrecht, o Palmas teria indicado que a senhora fosse procurar o Odebrecht. Alguma outra empreiteira Nesse ano utilizada? não. Era sempre era Até então era aquele, até então eles mantinham aquele plano de nos salvaguardar, como foi a promessa feita em 2006, que a gente não ia ter problema, que eles iam eles chamavam dos alemães, né? Não, não se preocupe que os alemães vão resolver com você. Porque acho que eles são alemães, são descendentes. Ou então os conterrâneos, seus conterrâneos vão resolver, eles sempre falavam assim. Mas até então não tinha entrado ninguém na nossa rota de pagamento, só o Odebrecht. Foi aí que entrou o Zivi por conta dessa dívida. E eu acabei aceitando, porque eu já tinha esgotado todas as minhas possibilidades de receber esse dinheiro. Tá. Eu já estava... Eu precisava que você de novo relatasse as provas que você tem nesse caso. Então, eu tenho, nesse caso, eu tenho os extratos da Shellbill, da conta na Suíça, todos esses, inclusive, tanto do pagamento do Zivi como dos pagamentos da Odebrecht. Eu tenho os contratos firmados, os contratos oficiais firmados. Eu tenho várias passagens para São Paulo, e é uma prova, porque eu não tinha trabalho em São Paulo esse ano, só tinha trabalho em Brasília. Eu ia para São Paulo frequentemente receber dinheiro. Eu tenho os hotéis, notas fiscais dos hotéis utilizados para receber esse dinheiro. Isso aqui não é daqui. Eu tenho, e aí não está aqui, mas eu tenho também os e-mails trocados com o Zivi e alguns e-mails trocados com o Bruno, filho do Zivi, tratando desse pagamento, dessa dívida. Então tá tudo isso está aqui, no meu computador. Tem várias coisas no meu computador referente a esses pagamentos. Alguma outra fato que você podia relatar? Não, alguma coisa, doutor, que eu esqueci? Não, né? Juliano? Não, acho que é isso. Estamos encerrando então. Sem mais perguntas.